Fala rapaziada, olha só, Júnior Santos na área para mais um vídeo. Eu estava aqui agora dando uma olhada nos comentários dos vídeos que eu tenho, porque alguns comentários são privados, então eu vou ali e vejo quais podem entrar, quais não, a minha democracia. Então eu estava vendo e eu vi que eu fui muito criticado em um vídeo que eu fiz, comentando que nós brasileiros temos muita dificuldade em entender o português de Portugal quando chegamos aqui. Realmente, devemos assumir que nós brasileiros não falamos português, falamos brasileiro. Porque quando chegamos aqui, temos aquele impacto muito grande em escutar algumas palavras que não é normal no nosso cotidiano no Brasil. Eu estive muito tempo fora. Inclusive quando eu voltei pro Brasil, mesmo antes de voltar pro Brasil, apareceu muitas palavras novas que eu nunca tinha escutado da minha infância no tempo que eu morei no Brasil. E existe sim um, um, um grande número muitas frases que nós não entendemos. O sotaque português ele é um pouco difícil. E por incrível que pareça, muitos portugueses me criticaram por isso, dizendo que eu sou ignorante, que não tem nada a ver, por que não entendo se a gente fala mesmo português. Olha só, se você for partir para esse lado da ignorância, eu também sei tratar as pessoas mal e com ignorância. Mas não é. Qual foi a conclusão que eu cheguei, né? Já tem um ano que eu tô aqui, e eu sempre me perguntei exatamente por que eu não entendo, por que nós não entendemos. Não só eu, muitas pessoas. Inclusive eu vou voltar no começo dos meus vídeos, quando eu postei aqui em Portugal, eu peguei algumas frases que não eram comuns, algumas palavras que não eram muito comuns no nosso dia a dia no Brasil, que a gente, algumas frases que têm um significado que a gente meio que não entende, e eu vou pegar mais outras palavras aqui, vou fazer outro vídeo desse, de palavras que, pelo menos pra mim e pra algumas pessoas que eu conheço, não são muito normais. A conclusão que eu cheguei sabemos sim que Portugal foi quem colonizou o Brasil, levou o primeiro idioma pra lá, tal, toda essa história. Aí tem aquela coisa que a gente brinca, o português se ofende muito, o português se ofende. Quando ele fala, por que vocês não falam, não entende a gente, se foi nós que colonizamos e tal. Falo, a única coisa... Aí tem o brasileiro que brinca, a única coisa que vocês fizeram foi colonizar e roubar o ouro. Mas é zoeira. Aí tem muitos que se ofendem. Ai, essa geração de hoje, eu achava que era só no Brasil, mas é no mundo inteiro. As pessoas buscam com que se ofender pra caçar confusão e xingar e faltar respeito. Gente, vamos levar a vida mais no amor. Voltando à minha conclusão. Eu estive a observar, eu estive observando que nós brasileiros temos a nossa cultura, nossa forma de ser, os nossos sotaques de diferentes regiões, e nós normalmente não temos muito o costume brasileiro, nós brasileiros não temos muito o costume de consumir muita coisa de fora. O brasileiro consome muito de o quê? Música americana. Abaixo disso, não tem muita coisa que o brasileiro consome, porque tudo que o brasileiro gosta ele tem no Brasil. Novela, putaria, carnaval, ritmos de música diferente, tem tudo no Brasil. Então o que acontece? São pequenas minorias que pesquisam e querem aprender coisas de outros lugares que não seja coisa nos Estados Unidos. O brasileiro ele é muito atraído, em uma grande maioria, pela cultura americana, pelas coisas que acontecem nos Estados Unidos. Então o brasileiro ele pesquisa muito mais coisas dos Estados Unidos do que de Portugal. Muito difícil para você que é português, você chegar no Brasil e escutar algum brasileiro, ver algum brasileiro escutando fado. Você não vai ver isso. Difícil chegar numa casa de um brasileiro no Brasil. Minha mão tá suja de tinta, viu? A tinta aqui não sai nem pro Zé Tele. Difícil você chegar na casa de um brasileiro e ver ele assistindo um programa português. Difícil você chegar na casa de um brasileiro e ver ele assistindo uma novela portuguesa. Ao contrário de nós, aqui em Portugal,
Vocês consumem a nossa música faz muitos anos. Muitos e muitos e muitos anos, até os dias de hoje. O português sabe quem é Roberto Carlos, o português sabe quem é Gilberto Gil, o português sabe quem é Caetano Veloso, o português sabe quem é Só Pra Contrariar, o português sabe quem é MC Kevinho, o português sabe quem é o Wesley Safadão. Então, existe um consumo das coisas brasileiras maior do português. O português consome muito mais coisas brasileiras, como novela, artistas brasileiros. E isso faz com que vocês entendam melhor o que nós falamos. E pelo fato de o brasileiro não consumir nada aqui de Portugal, acaba que é mais ou menos assim, o que acaba que tem um sotaque diferente. É legal, acho massa, gostaria de aprender. Futuramente eu vou aprendendo, mas por enquanto deixa eu com o meu português, deixa eu com o meu brasileiro. É muito complicado pra gente. O português fala muito rápido algumas coisas. E dependendo da região, eu tive na região do Alentejo. Mano, são os rednecks de Portugal. Não dá pra entender direito o que falam. Não dá pra entender. Não é uma forma de... Não estou menosprezando de maneira alguma. Eu acho muito interessante e eu gosto muito de aprender. E eu fico observando e tentando entender algumas coisas. Por telefone, muito difícil. Muito difícil eu entender. Então, para você que talvez por ignorância ou por zoeira veio falar, né, me ofender e falar coisas, entenda que a minha análise, que eu acho, gostaria que você que está em Portugal, você que está entendendo a intenção desse vídeo, que não é fazer gracinha, é um assunto sério, é um assunto que é muito importante também para o brasileiro que quer vir para Portugal, pesquisar também, porque existem muitas palavras que você pode chegar aqui e não entender. Pequeno exemplo. A mulher aqui, o português chama a mulher de rapariga. Ah, aquela rapariga. Mas o brasileiro não pode chamar a mulher de rapariga. Por quê? Porque rapariga no Brasil tem um sentido, certo? E em Portugal tem outro. O português pode chamar porque o sentido aqui é um. Se o brasileiro chamar, a pessoa se ofende. Então existem coisas que você tem que tomar muito cuidado. Você que está em Portugal, deixa no comentário aqui o que você achou da minha análise. Porque a minha análise é essa, a minha conclusão é essa. O português consome muito do Brasil e entende melhor o brasileiro. O brasileiro, por não consumir nada de Portugal, tem uma certa dificuldade em algumas coisas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo assim de emergência e também tem muita gente que vem me pedindo esse vídeo de palavras, né? E eu decidi fazer esse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Vai sem edição, vai sem corte, vai sem nada mesmo. Beijo, Gino Santos. Fique com Deus. Aqui, ó, nos comentários. E já vou falando, comentário que tem ofensa, nem entra, papai. Aguardem novidades que vem aí pra vocês. Parcerias muito, ó, só o ouro. Beijo, Gino Santos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Estás a perceber?